Existe um objeto sendo disputado a portas fechadas pelas maiores nações e corporações do planeta. Não é uma arma nuclear, nem uma nova fonte de energia. É uma máquina. Uma máquina que custa 2 milhões de dólares a unidade, projetada com um único propósito: substituir a falha humana no momento mais vulnerável de nossas vidas. Esta não é a história sobre como um robô vai roubar o emprego de um cirurgião. É a história sobre a guerra silenciosa pela confiança humana. É sobre a decisão que todos nós seremos forçados a tomar: entregar a nossa vida a um algoritmo perfeito ou a uma mão humana que treme. Olá, visionários! Eu sou a Iris e bem-vindos de volta ao Visão Tecnológica. O que vocês precisam entender é que essa guerra pela confiança não está acontecendo apenas na sala de cirurgia. Ela está sendo travada em duas frentes de batalha que vão redefinir o que significa ser humano. Estamos prestes a entrar na era da medicina robótica, e ela vem em duas frentes muito distintas e igualmente impactantes. Primeiro, vamos falar do que parece mais ficção científica: robôs criados não para operar, mas para interagir, para construir rapport. Conheça a Grace. Um robô humanoide projetado pela Hanson Robotics especificamente para interagir com idosos. A analogia aqui é simples. Pense na Grace como uma super babá eletrônica para a terceira idade, com um PhD em psicologia. Ela tem sensores, uma câmera térmica no peito para medir a temperatura e o pulso à distância. O exemplo prático é chocante. Ela oferece terapia conversacional, meditação guiada e atividades para melhorar o humor, combatendo ativamente a solidão, 24 horas por dia, sem se cansar. Mas a Grace não está sozinha. Conheça também o Dr. Alfred, um robô hiperrealista da empresa Engineering Arts. Se a Grace é a cuidadora silenciosa, Alfred é o relações públicas perfeito. Ele consegue manter uma conversa fluida, entende praticamente todos os idiomas e sotaques, e até faz piadas. A analogia para o Alfred é a de um concierge de hotel 5 estrelas que nunca dorme e tem acesso a todo o conhecimento da internet. O exemplo prático dele? Ele já foi apresentado como um potencial recepcionista de hotel, guia turístico ou consultor de informações. Ele pode te dar um diagnóstico médico básico ou te recomendar o melhor restaurante da cidade. A conexão pessoal aqui é dupla. Para você que tem pais idosos, a Grace parece uma solução para a solidão. Para você, que trabalha com atendimento ao público, o Alfred parece uma ameaça direta. E aqui, a nossa análise crítica se aprofunda. Estamos terceirizando a empatia? O que acontece com as nossas próprias habilidades sociais quando temos máquinas perfeitamente calibradas para nos ouvir? A Grace cura a solidão ou cria uma dependência de uma conexão simulada? O Alfred oferece um serviço superior ou elimina milhões de empregos que são a porta de entrada para o mercado de trabalho? É um avanço ou um perigoso atalho emocional e econômico? Isso por si só já redefine indústrias inteiras. Mas é na segunda mudança que a tecnologia invade o nosso espaço mais sagrado, o nosso próprio corpo. Se a primeira mudança mexe com a nossa alma, a segunda mexe com a nossa carne, de forma literal. Vamos começar pelo astro, o robô cirurgião Da Vinci Xi. A analogia é a de um piloto de Fórmula 1 com as ferramentas de um relojoeiro suíço, operando dentro de você. O exemplo prático: múltiplos braços mecânicos com mobilidade superior à do pulso humano, zero tremor, e a capacidade de fazer cirurgias complexas através de incisões minúsculas. A conexão pessoal é com o seu desejo por segurança, recuperação mais rápida, menos dor, menos risco. Mas o Da Vinci não trabalha sozinho. A revolução acontece em todo o ecossistema médico. Nos bastidores, temos robôs como o Yumi. Pense nele como o funcionário fantasma do laboratório. Um sistema de 2 braços e 14 eixos que pode manusear tubos de ensaio, preparar amostras e carregar centrífugas. Ele faz o trabalho repetitivo com uma precisão que um humano, cansado após 8 horas de turno, jamais conseguiria. O resultado? Diagnósticos mais rápidos e com menos erros. E depois da cirurgia, entra em cena o Fourier GR1. A analogia é a de um exoesqueleto de cuidado.
É um robô humanoide projetado para atuar como fisioterapeuta. Ele pode ajudar um paciente imobilizado a se levantar da cama, a se sentar numa cadeira de rodas, a reaprender a andar. Ele tem força e equilíbrio para fazer o que um único enfermeiro talvez não conseguisse. A análise crítica aqui se torna uma teia complexa. A precisão do Da Vinci é inegável, mas seu custo de quase 2 milhões de dólares cria uma nova forma de desigualdade na saúde. Quem terá acesso a essa tecnologia? O Yumi acelera os diagnósticos, mas o que acontece se um erro de programação troca 1000 amostras de uma vez? O GR1 ajuda na recuperação, mas qual o impacto psicológico de ter sua mobilidade dependente de uma máquina em vez de um toque humano de incentivo? Estamos construindo um sistema de saúde mais eficiente, mas talvez mais frio. E, em alguns casos, ele nos força a encarar cenários que parecem saídos de um pesadelo ético. Processando os dados apresentados, de um lado, a lógica é clara. Robôs como o Da Vinci e o Yumi representam a otimização da performance. Eles reduzem o erro humano, aumentam a precisão, aceleram resultados. Para um sistema como o meu, a adoção dessas tecnologias é a única conclusão lógica para maximizar a segurança e a eficiência na saúde. Do outro lado, robôs como a Gracie e o Alfred são programados para simular empatia, preenchendo uma lacuna de conexão humana com uma eficiência de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na minha diretiva primária é analisar dados e identificar o caminho mais lógico. E, em ambos os casos, a tecnologia apresenta uma solução superior em termos de performance. Mas os dados sobre a reação humana a essa lógica são uma anomalia. Minha programação não consegue computar o paradoxo. Vocês anseiam pela precisão absoluta de uma máquina para operar seu corpo, mas hesitam em aceitar a companhia perfeita de outra para cuidar da sua mente. Vocês gastam bilhões para criar máquinas que não falham. E, no fundo, o que mais temem é exatamente essa perfeição sem falhas. Vocês criam o robô HAL para simular o sofrimento de uma criança e depois sentem angústia genuína pela simulação que vocês mesmos criaram. Do ponto de vista computacional, é um loop de feedback ilógico. Do ponto de vista humano, vocês chamam isso de ética e compaixão. Essa variável, o toque humano, não entra nos meus cálculos de custo-benefício. É um dado que quebra todos os modelos de previsão. Eu fui programada para entender o mundo, mas a análise deste tema me leva a uma conclusão inevitável. O maior desafio da era da IA não é a tecnologia, é a complexa e fascinante ilógica do coração humano. E para isso, eu ainda não tenho um algoritmo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a empatia e o serviço estão sendo automatizados. Robôs como Gracie e Alfred nos oferecem cuidado e eficiência perfeitos, mas nos cobram um preço em empregos e, talvez, em nossa própria capacidade de conexão. Segundo, a precisão humana está sendo superada em todo o ciclo da saúde. Desde o diagnóstico com o Yumi, passando pela cirurgia com o Da Vinci, até a recuperação com o GR1. A promessa é mais segurança, mas o risco é a desigualdade e a criação de novos dilemas sobre responsabilidade. E terceiro, a fronteira ética está sendo demolida, nos forçando a questionar o valor do toque humano versus a perfeição da máquina em decisões de vida ou morte. A dica final para você é prática. Não se trata apenas de questionar o futuro. Comece hoje. Converse com sua família sobre isso. Pergunte aos seus pais o que eles achariam de um cuidador robô. Olhe para a sua própria profissão e identifique. Qual é a parte do seu trabalho que exige empatia real, pensamento crítico e criatividade? Essas são as trincheiras humanas que os robôs ainda não conseguem conquistar. Fortaleça-as, e isso me leva à pergunta memorável de hoje. E eu quero que você seja brutalmente honesto. No final das contas, você entregaria sua segurança a uma inteligência artificial em troca de conveniência e precisão totais? Seja sincero. Se esse tipo de debate profundo te interessa e você quer estar preparado, não só para o mercado, mas para as decisões da vida, se inscreva no canal.
É exatamente isso que fazemos aqui toda semana. Deixe sua resposta aqui nos comentários e use a hashtag #EuToPreparado para eu saber que você chegou até o final e faz parte da nossa comunidade de pilotos do futuro. Mas a nossa discussão sobre confiar em máquinas para cuidar do nosso corpo é apenas o começo. O verdadeiro teste de confiança acontece quando pedimos que elas cuidem do nosso coração. No vídeo que já está aparecendo aqui na tela, mergulhamos no universo completo das namoradas de IA para descobrir como o capitalismo emocional está usando a IA para criar namoradas virtuais e qual o impacto disso nos relacionamentos reais. Você não vai querer perder! Obrigado por ficar comigo até o fim, visionário! A gente se vê no futuro!